Esse vídeo vai explicar sobre a tributação no sistema. A tributação vai começar com o cadastro do grupos tributários, feito na rotina 2050. Isso aqui vai ser para ser aplicado em cada cliente, a depender do que ele utiliza. Então, por exemplo, um cliente que é revendedor, ele vai utilizar CNPJ, tem inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS, ou não, ele é um cliente consumidor final com CPF, né? Não tem CNPJ, não tem inscrição estadual, ele é não contribuinte. Então aqui você faz o cadastro dos tipos de cliente que você vai atender ou vai precisar atender. Esse cadastro dos grupos tributários, ele é utilizado no cadastro do cliente. Como eu vinha dizendo, então aqui, um cliente de exemplo, onde que a gente informa esse grupo tributário dele? Aqui, ó, a figura tributária do cliente. Então, aqui que você identifica se ele é o revendedor, o consumidor final, etc. Nesse caso aqui, ele tem um CPF, então vai validar se tem CPF ou CNPJ informado aqui para você conseguir salvar. Se eu coloco que é revendedor, ele nem permite que eu salve, vai falar que falta a inscrição estadual, por exemplo. Porque esse cliente aqui, na verdade, ele é só o consumidor final mesmo. A rotina 2054 é utilizada para fazer o cadastro das tributações. Então aqui, ó, eu vou mostrar alguns exemplos de tributações para vocês. Por exemplo, essa tributação 1, ela é utilizada na venda de mercadoria dentro do estado, né, estadual. Então ela tem, aqui na descrição a gente coloca de uma forma mais fácil da gente entender qual que é aquela tributação. Então ela tem 17% de alíquota de ICMS, o CST dela é o 00, o CFOP é o 5102. Aqui quando fala CFOP de entrada, não é o CFOP de como essa mercadoria entrou no sistema na compra dela, não. Isso aqui é quando for feita uma devolução da venda, qual CFOP deve ser utilizado. Então, aqui um CFOP de devolução. Quando a gente preenche o próprio sistema, ele vai trazer já o 5102, ele já traz pra gente automaticamente uma sugestão. Mas pode ser alterado aqui, caso não seja esse que você quer, que a contabilidade falou, né, que deve ser utilizado na devolução. Aqui, bonificação é quando esse item na nota de venda for bonificado. Para criar uma tributação de bonificação, de uma nota de bonificação, tem que criar outro código de tributação inteiro para operação de bonificação. Aqui a gente vai ver que tem vários campos que podem ser preenchidos ou não, dependendo da situação mesmo que você está tributando. Então, nessa situação, a gente só precisa preencher esses. Eu vou mostrar aqui outros exemplos, ou por exemplo, essa segunda já tem o CFOP 6102, que já é de venda estadual, aliás, de venda para fora do estado. Venda de mercadoria para fora do estado. Então, também coloquei aqui a alíquota correspondente, o CST. Então, nesse caso aqui, é só isso que a gente teria. Já esse terceiro exemplo é um exemplo em que a redução da base de cálculo. Então, nesse caso, a base de cálculo de ICMS vai ser reduzida em 35,29%. Ou seja, se eu tenho um produto lá que custa R$100, a base de cálculo é reduzida em 35,29%. Então, a base de cálculo do ICMS é aqui, ó, 100 menos 35,29, a base de cálculo 64,71. Então, o sistema aqui trabalha dessa forma, reduz desse percentual do valor da base de cálculo. Então, aqui a gente já altera, né, esse CST, que vai ser um CST para redução de base. Esse quarto exemplo já é um exemplo em que há substituição tributária. Então, assim, cada situação, a contabilidade precisa repassar, né, ou para o cliente que está fazendo essa tributação, ou mesmo se é o contador que vai utilizar isso aqui, ele já entende mais um pouco do que a gente, que é leigo, né? Então, aqui, ó, todas as informações, eles que precisam repassar. A gente tem alguns exemplos aqui, mas são exemplos apenas exemplificativos mesmo. Eles não são definitivos, não, que nessa situação a gente utiliza dessa forma. Então, para casos de DIFAL, casos de tributação de IPI, então, tudo que tiver de necessidade aqui, essa rotina vai ter as informações para você preencher. Essas tributações que eu mostrei de exemplo são exemplos de tributação de venda. Mas então, por exemplo, quando você for fazer uma nota de consignação, já é outra situação. Uma nota de transferência de filial, já é outro CFOP, né? Uma nota de bonificação, igual eu falei. Então, assim, cada situação específica demanda um cadastro de tributação aqui no sistema. Outra rotina de cadastro de tributação é a rotina 2099. Nela, a gente vai cadastrar as tributações de PIS e COFINS, separadamente da 2054.
Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, vou abrir, por exemplo, essa 5. Nela, a gente está utilizando o CST de PIS e de COFINS 49 e a alíquota 0 para os dois. Então, nessa situação aqui, a alíquota de PIS e COFINS é zerada. Já nessa outra, a alíquota de 1,65, 7,60. Então, assim, é bem tranquilo de cadastrar, bem simples a rotina. E agora a gente vai ver como que a gente aplica essas tributações cadastradas na nossa tributação dos produtos. Isso vai ser feito na rotina 2116. Nela, a gente vai pesquisar pela nossa filial, pela figura tributária do cliente que a gente vai tributar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 figuras tributárias. Eu preciso fazer a tributação das 4. Então, vou começar, por exemplo, com revendedor. Aqui, o código de operação é o tipo de documento. Então, por exemplo, o documento de venda, né, que é a operação mais básica que a gente precisa tributar, é a operação S. Região de tributação depende do cadastro da filial, mas geralmente a gente está fazendo esse cadastro com as regiões de tributação por estado. Então, por exemplo, a minha filial é de Goiás, então eu vou fazer a minha tributação estadual, na região 52. Então, aqui eu pesquiso e traz para mim alguns produtos que já estão tributados. Então, eu vou começar, na verdade, pela última aba, a aba genérica. Essa aba aqui é a aba que eu tributo todos os produtos da minha base. Então, todos os produtos, inicialmente, têm essa tributação. Tributação 1, que foi aquela que eu mostrei, né, de 17% de ICMS, CST00, CFOP 5102. E aqui eu informei, então, esse código de tributação, e aqui eu informei o código de tributação, o PIS/COFINS, que é aquele que a gente cadastrou na 2099. Então, o PIS de 1,65% e o COFINS de 7,6%. Aqui, quando a gente preenche, vou apagar só para vocês entenderem. Quando eu preencho, eu preciso clicar no botão salvar ali embaixo. Aqui, ó, alterações detectadas, salvar. Então, bem simplesinho de fazer. Na aba de por NCM, é uma aba mais específica que a genérica. Então, ali na genérica, eu informei que usa essa tributação. Mas pode ser que um NCM ou vários NCMs meus, eu não utilize essa tributação. Então, eu pego aqui, por exemplo, o NCM de cerveja, que eu estou inventando, tá? Não significa que é essa tributação, não. Vamos dizer que essa de cerveja não utiliza a tributação 1. Ela utiliza, na verdade, a tributação 4. Aqui, eu informo que é a tributação 4 e o PIS/COFINS dela, vamos supor que é esse 5 aqui. Isso quem vai falar, como eu disse, a contabilidade. Então, eu venho aqui e salvo a alteração. Então, para aquele NCM, claro que eu inventei aqui, a minha validação já me mostrou que tem uma coisa errada, né? Isso é até importante, ó. O CST de PIS/COFINS 49 não é permitido para esse CFOP. Mas eu só inventei pra gente fazer um exemplo aqui mesmo. Até bom que já mostrou que tem essa validação. Então, eu coloquei aqui que para esse NCM, não quero que aplique a tributação genérica. Eu quero que aplique a tributação 4. Então, ficou mais específico, ele vai respeitar. Os outros NCMs aqui que estão vazios, vai pegar ainda da genérica. A não ser que os produtos desses NCMs estejam tributados aqui nessa outra aba. Então, essa aqui é a aba mais específica de todas e que tem a prioridade sobre as outras. Se eu tenho uma tributação nessa aba, ele ignora o que tem nas outras duas. Então, por exemplo, se eu venho aqui, vou escolher uma cerveja também, e falo que essa minha cerveja aqui, daquele NCM, não vai respeitar aquela que está lá da NCM, ela vai fazer uma outra tributação, não sei, tributação 7. Inventando aqui. E aqui é o código, o PIS/COFINS 3, por exemplo. Então, nesse caso, vou pesquisar aqui de novo para ele recarregar. Ele colocou que a minha, nessa configuração, né, venda para revendedor dentro do estado, nesse produto específico, utiliza essa tributação. Nesses NCMs específicos, utiliza essa. E, genericamente, utiliza essa outra tributação aqui. Então, é feito dessa forma, a gente pode ir tributando produto a produto. Algumas situações vão necessitar de ser feito dessa forma, né, tributar um a um. Quando a empresa não é do regime normal, quando é um Simples Nacional, por exemplo, já vai utilizar essa aba genérica. Então, vai depender muito da configuração e do que a contabilidade vai definir. Então, como eu disse no início, aqui eu fiz a tributação para o revendedor, nessa região estadual. Se eu faço venda para outros estados, eu tenho que selecionar os outros estados aqui e fazer a tributação na figura tributária. Não somente isso, aqui é venda para o meu
para essa figura, eu tenho que alterar e colocar agora o consumidor final. Como que é a tributação para o consumidor final dentro do Estado? Como que é a tributação para o consumidor final fora do Estado? Então, todas as combinações possíveis precisam ser tributadas aqui no sistema para fazer a venda para os clientes. Caso você tenha mais alguma dúvida, eu peço que entre em contato com o nosso suporte. Obrigada.